As manifestações completaram um mês, né, em frente a quartéis pelo Brasil inteiro, e o presidente Bolsonaro mantém o silêncio. Nas redes sociais, ele tem publicado apenas fotos e vídeos curtos. Na última quinta-feira, o presidente participou em Brasília da cerimônia de promoção de oficiais do Exército e, mais uma vez, preferiu não falar. A gente lembra domingo passado, né? A gente mostrou o presidente participando da formação de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Muita gente foi até a AMAN para ver o presidente, esperava ouvi-lo, ele preferiu também não falar. Aí, Constantino, a gente não vai ficar conjecturando aqui, tentando entender, né, o que está acontecendo, né, o que pode estar por trás do silêncio do presidente. Mas, de qualquer maneira, a gente esperava que ele falasse alguma coisa, né? Exatamente. O fato nós temos, né? O presidente anda muito recluso e enigmático, postando uma ou outra foto que ninguém entende exatamente o que ele está querendo comunicar, ou seja, falta objetividade. E aí vem as especulações, né? O filho dele, Carlos, até postou a imagem muito, muito feia, né, da doença de pele na perna do pai. Tem gente que falou que ele estava meio depressivo, tem gente que falou que ele estava preparando alguma coisa. Cada um vai ter sua tese preferida, né, Lacombe? Mas é pura especulação. Eu acho que ele não quer associar diretamente o nome dele a quem está se manifestando, até porque, como você lembrou no primeiro assunto, são manifestações orgânicas, voluntárias, de baixo para cima. Não tem uma liderança, não tem um movimento de empresários ou um indivíduo ou algum político por trás cacifando isso. São brasileiros, irritados, indignados, revoltados com toda razão. Então ele pode querer, por cautela e prudência, evitar essa associação. Uma outra hipótese que eu vi algumas pessoas falando, Lacombe, é que realmente nem o presidente sabe o que vai acontecer e o que pode acontecer. Ele precisaria de um apoio mais unânime das lideranças das Forças Armadas para, por exemplo, tomar uma atitude mais drástica. E talvez ele não tenha isso. Então, nem ele sabe, ele está querendo manter, de alguma forma, a chama acesa, a mobilização, e daí esse silêncio enigmático, uma postagem ou outra que, de alguma forma, alimenta expectativas, não dá para negar, né? Então, tem tudo isso acontecendo. Eu acho o seguinte, eu vou ser muito sincero na minha análise, aqui não tem ninguém partidário, o nosso partido é o Brasil, né? E eu reconheço que o Bolsonaro é o presidente mais patriota que já existiu e ele quer o bem do Brasil. Na minha visão, Lacombe, ele está angustiado com o que está acontecendo com o Brasil e ele não tem certeza do que fazer. Porque não é fácil, não é trivial o dia seguinte. Muita gente fala assim, usa a caneta BIC. E no dia seguinte ele tem dúvidas do que aconteceria. Né? Então, ele, como presidente da República, responsável, preocupado com os rumos do Brasil a longo prazo, ele está também cheio de dúvidas. E não só ele, como eu disse, lideranças das Forças Armadas, políticos, Senado, Câmara, né, precisaria de uma espécie de concertação aí mais vigorosa, talvez, para levar o Brasil numa certa direção, né, e impedir a catástrofe do ladrão voltando à cena do crime e subindo a rampa, que é uma imagem deplorável da nossa nação. Né? A coroação de um país nada sério, essa que é a verdade. Então, eu vou evitar especulações nesse momento, confio no patriotismo do presidente, entendo as angústias de todo mundo. Agora, é óbvio, né? Se nada acontecer e Lula subir a rampa, não resta a menor dúvida que vai ser uma incrível decepção para muito brasileiro. Augusto, de que maneira você interpreta esse silêncio, essa reclusão do presidente? A gente sabe, o Oeste Sem Filtro fez uma boa entrevista com o coronel da reserva do Exército Brasileiro, admitindo que existe realmente conversas internas nas Forças Armadas para entender a situação, entender o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Sem dúvida, né? É um quadro. As hipóteses levantadas pelo Constantino merecem reflexão, são muito pertinentes. Agora, o Exército, o que se depreende, né,
da situação atual, do quadro atual. O Exército não tem mais lideranças como tinha antes, quando era um ator político, né? Até 1964, 65. Você tinha líderes militares. Hoje não tem. O Exército está pagando um preço aí bastante alto pela sua profissionalização. Mas é evidente que você tem incontáveis oficiais descontentes, né? Porque, como disse o coronel nessa entrevista que você mencionou, como é que faz? Eles vão ser subordinados, o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, eles vão ser subordinados, né? Agir como, né? Subordinados de um ladrão. É complicado. Eles vão atender a ordens ilegais, eles aprendem, como lembrou o coronel, que Montenegro. Né? Montenegro, isso. Acho que Fernando Montenegro. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas Coronel Montenegro, com certeza. Ele lembrou o seguinte: você aprende ao entrar no Exército que ordem ilegal não se cumpre. Como é que faz? Quer dizer, essas ordens, algumas ordens do ministro Alexandre de Moraes já foram desobedecidas, estão sendo. Exemplo, ele mandou que fossem removidas, né, as multidões que estão diante dos quartéis, removidas pela Polícia Militar. Ninguém cumpriu. A área militar é a área militar. Já não cumpriu. Então eu penso no seguinte: e se, diante de uma possível repressão, né, determinada por algum governador de estado, o Exército, o comandante da área, resolver acolher os manifestantes? Então vocês entram aqui porque não vão ser removidos. Você tem uma crise de bom tamanho. O problema que a gente vive também, e é histórico, é a inexistência de um partido real. O Getúlio Vargas, se sobrevivesse à tentativa de suicídio, ele perceberia no dia seguinte que o que faltou foi um partido, que o PTB não tinha consistência suficiente para fazer a ponte entre ele, Getúlio, e a maioria dos brasileiros que o apoiava. Percebeu-se isso no dia seguinte, no enterro de Getúlio. A multidão colérica provocou o sumiço dos que tinham provocado o suicídio. Sumiram. E o povo não tinha mais o que fazer, ele estava morto. De novo, o que falta agora é um partido, realmente com cara de partido, com organização com a organização que um partido exige, para que fosse traduzida, né, vocalizada, né, o espanto, o assombro da maioria do povo brasileiro com essa situação. Quer dizer, vem vindo aí uma quadrilha de volta ao poder, e aí? Não há um partido. A gente vê agora que o PL não é um partido de verdade. Isso precisa ser criado. Será criado, mas se já existisse, você teria, falando pelo presidente da República, os políticos, que não estão falando, eles não sabem o que está se passando também. Esse é o motivo da perplexidade, a meu ver. O principal motivo é uma situação de perplexidade. Você não vê uma única manifestação a favor do Lula. Não, vamos bloquear os golpistas, vamos deter os golpistas, vamos garantir a posse do presidente. Nenhuma manifestação houve nessa direção com essas palavras de ordem. Ana, e você, de que maneira interpreta o silêncio do presidente, o comportamento do presidente? Lacombe, gostaria muito de recomendar à nossa audiência essa entrevista do coronel Fernando Montenegro para Oeste Sem Filtro, foi na quarta-feira. É uma entrevista riquíssima, foi uma entrevista muito boa, né, Augusto? Cheia de detalhes. Muito reveladora, e ele fala exatamente isso, como os militares que prezam muito pela ética, pela hierarquia, como eles vão prestar continência para um descondenado, para um ex-presidiário,
para um corrupto condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, como disse o desembargador Gebran Neto. Então, uma entrevista muito rica, muito interessante, foi na quarta-feira, no Oeste Sem Filtro. E esse ponto que o Augusto traz sobre as pessoas é que a gente vem questionando onde estão os 60 milhões de eleitores do Lula, porque hoje nós temos milhões de brasileiros pelas ruas, capitais, interior de São Paulo, de Minas, tudo quanto é lugar. Nós temos recebido vídeos para até passar, né, mostrar no Sem Filtro, e de todos os lugares super remotos no Brasil. As pessoas estão lá em frente ao quartel, pedindo, né, SOS, Forças Armadas, com bandeiras e acampadas, crianças, idosos. E o questionamento é por que o silêncio do presidente, né, diante até de manifestações tão robustas assim. O que eu acho, Lacombe? Quem diz que sabe o que vai acontecer, é tic-tac, é xadrez 4D do presidente, ou o presidente se acovardou, não sabe, porque ninguém sabe. Ninguém, na verdade, sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que significa esse silêncio do presidente, mas uma coisa as pessoas sabem, já entenderam, essas manifestações nas ruas, elas já são consideradas um ponto que vai além do presidente Bolsonaro, com silêncio ou não. São manifestações que são dedicadas a essa ruptura institucional que já teve, né, ao protesto contra essa ruptura, contra esse golpe que já foi dado na nação, como muito bem colocou o deputado Marcel Van Hatten essa semana no Congresso. O golpe já foi dado. E essa é a frase que a gente tem que falar todos os dias, porque agora nós precisamos pensar na solução para esse golpe. Eu entendo, Lacombe, que mesmo se o ex-presidiário subir a rampa no dia 12, porque eles estão num desespero, né? Olha, é um formigueiro que jogou um veneno ali dentro, eles estão todos desesperados. Vamos já falar que é presidente, depois vamos antecipar a posse se puder, e aquela confusão. Então, alguma apreensão existe ali, é óbvio, né? Ninguém tem essa agressividade que eles estão demonstrando se estivesse tudo tranquilo, suave na nave, né? Como diz aí o ditado popular. Eu acho que mesmo o ex-presidiário subindo a rampa dia 12, Lacombe, mesmo se isso acontecer, eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e que as pessoas não deveriam sair dos quartéis, não deveriam sair das ruas. Mesmo eles forçando essa barra de subir a rampa ali, a fórceps, o brasileiro tem que entender que essa é uma briga longa de resiliência, de coragem, e que, por mais que tenhamos que encarar a cena tosca, né, quase orwelliana, digamos assim, desse homem subindo a rampa, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e muita coisa para a gente brigar. Eu acho que nós não deveríamos sair das ruas. E povo ordeiro, pacífico nas ruas, não há nada mais democrático do que isso, né? Então, isso está previsto na Constituição, o direito à manifestação. Então, continuem nos quartéis, diante dos quartéis, a nossa democracia ainda resiste nisso.